Bom dia, estamos de volta na contagem regressiva. Existe código da Bíblia ou tudo é apenas uma coincidência? Essa é a parte 2 dessa matéria. Aqui você encontra, tá? Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. E essa é a pura realidade. Bom, eu tenho dito que a palavra de Deus é um mapa. Nele está contido a palavra de Deus e as estratégias que o Senhor nos dá de contra o inimigo. É como uma guerra. Você tem que ter um mapa para você saber onde você vai pisar, onde você vai atacar, onde você vai avançar, onde você vai recuar, né? E a Bíblia é o mapa de Deus que nos mostra a estratégia do inimigo. E temos que tomar cuidado. Ela nos amostra onde tem, às vezes, o campo minado. Se a gente pisar, é um problema sério, né? E enquanto nós temos a palavra de Deus, na verdade, não sabemos até quando, né? Muitas coisas que está sendo comentada aqui, eu sei que no futuro muitos vão procurar a palavra e ela, no futuro, ela vai ser proibida, né? Vai haver uma lei global e muitos vão procurar então um vídeo, né? Mas, lamentavelmente, muitos não queriam saber o que está acontecendo, nem nos vídeos vão encontrar. Por quê? Porque hoje já se fala de um reset global, não é verdade? Um reset global, vai ser tudo, ó. Bem, eu queria falar aqui que eu coloquei na minha matéria, no meu canal, uma matéria muito boa do Rafael Bittencourt. Como eles mandam a gente compartilhar, eu acho que eu tenho acesso, né, em poder pegar e colocar aquilo que é tão importante. Vocês dêem uma olhadinha, não apenas no meu canal, quem puder compartilha aí, dá o joinha, agradeço, dá uma força aí. Mas você vai lá no canal do Rafael Bittencourt e vocês vão ver lá a matéria que ele colocou sobre o sinal profético, o grande acordo. Vocês analisem isso aí. Dá uma olhadinha lá. Eu mandei na minha matéria, essa matéria dele eu coloquei, mas dá uma olhadinha lá no canal dele sobre o acordo lá que já estão tentando fazer com o pessoal árabe. Então eu aconselho. Então eu botei aqui no meu canal a matéria do Rafael Bittencourt, tá? E eu tenho colocado nas minhas matérias Apocalipse 12 e Apocalipse 13. O 12 fala do grande dragão vermelho, e no 13 fala que a besta ela teve a força do dragão. Quer dizer, a força estava no dragão, mas o dragão é que deu a força. Então eu tenho analisado que a União Europeia ela vai ter força aí de uma grande potência que já está surgindo e nós estamos vendo o que é, né? Então, dá uma olhadinha lá no canal do Rafael Bittencourt, porque o trabalho dele é muito confiável. Tá? Parabéns, Rafael Bittencourt, se você estiver ouvindo essa matéria. E também o Lutero, já comentei sobre isso, tá? E tantos outros. O pastor Antônio Júnior, ele traz uma mensagem muito boa. E que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações. Bom, continuando sobre os códigos da Bíblia. Será que existe o código da Bíblia ou tudo é uma coincidência? Já falamos aqui do Gog e Magog, já falamos da Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Já falamos também de o nome Israel e Brasil. E agora eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que Jesus fala em João capítulo 5, tá? Essa matéria deve ficar até em 3 capítulos, porque não dá para prolongar e até mesmo para não enfadar. Em João capítulo 5, a partir do versículo 43, o Senhor Jesus fala assim: Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeste. Virá outro no seu próprio nome, a esse recebereis. Então veja bem o que Jesus está falando. Lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 21, 22 e 23, o anjo aparece para Maria e diz que ela terá um filho e lhe chamará o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Você encontra isso também em Isaías 7,14, tá? Em Isaías 7,14 fala que o nome do menino, uma virgem
daria à luz a uma criança, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Emmanuel quer dizer Deus conosco, tá? E o que me chama a atenção é que Isaías também, capítulo 9, versículo 6, fala que o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bem, o que eu quero mostrar aqui, já mostrei alguns códigos da Bíblia que poderá ser coincidência ou não. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou afirmando nada, apenas mostrando algumas evidências, alguns fatos, algumas evidências. Conforme eu falei, Deus tem as suas estratégias. Ele pode usar uma pessoa para abençoar o povo ou até mesmo alguém para preparar o caminho do mal. João preparou o caminho de Jesus. Logicamente vai haver muitos anticristos preparando o caminho do próprio anticristo. Então, eu só quero apenas mostrar algo aqui, porque surgiu na internet, um comentário aí que mexeu com muita gente afirmando. Não podemos afirmar. Teve gente até afirmando o dia que Jesus ia voltar. Jesus não diz nem o dia nem a hora. E deixou sim os sinais. Não é para a gente ficar com o rosto tampado, não. Olhar para a figueira que é Israel. Porque Israel é o relógio de Deus. Você quer saber o tempo da volta do Senhor? Olha para Israel. Vê o que está acontecendo ali naquela região do Oriente Médio. Aí você vai entender em que período se encontra. O dia e a hora ninguém sabe. Botar data é antibíblico. Quando eu falei da data de Israel, é porque Israel fez 70 anos, o tempo de uma geração. Então Jesus fala, não passe essa geração. Agora o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora. Agora sabemos estar perto. Então o Senhor não disse o dia e a hora. Mas o Senhor, como quer alertar o seu povo, ele deixa sinais. E quais são os sinais? É só olhar para a figueira que é Israel, ver se as coisas não estão se acelerando, ver se Israel não pensa em construir o terceiro templo, ver se a União Europeia não está hoje tendo a força da China. Então, o que será da América? E o professor Igor Panari, e tantas matérias e tantas evidências, O dinheiro acabando, Apocalipse 13 diz que só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta na mão direita ou na testa. Então, tudo é um estopim já aceso. Então, o Senhor deixou os sinais, tá? Veja bem, como o inimigo é imitador, eu não posso afirmar aqui nada, mas eu vou mostrar algo aqui. O inimigo é imitador. Será que o inimigo é imitador também nos nomes? Então, como surgiu na internet o assunto sobre falaram do Emmanuel Macron, presidente da França, aquela coisa toda, verdadeiramente ele queria a unificação das 10 nações europeias, faltou apenas a Itália. Isso chamou muita atenção. Então, como eu comecei a ver essas coisas, ouvir essas coisas, tudo eu vou pesquisar, eu vou averiguar. Eu procuro ir mais para a Bíblia. Quando você quiser ter uma realidade, você vê os fatos e vê se encaixa com a Bíblia. Então ficou muita suspeita, aquela coisa toda, todo mundo falando, tinha pastores falando, todo mundo. Então fica uma suspeita. Suspeitar não quer dizer que seja, tá? Mas é um caso a pensar. Pode ser, pode não ser. Agora, muitas coisas estão acontecendo para que no futuro, não muito longe, um futuro mais próximo, as coisas realmente venham acontecer. Eu tenho falado, como preparar o caminho de Jesus, como João preparou o caminho de Jesus, logicamente vai ter muita gente aí preparando o caminho do anticristo, tá? Então, rapidamente para o áudio, para dar tempo dessa matéria. Aqui nós estamos na parte 2. Então, o anjo aparece para a Virgem Maria e fala que ela terá um filho e seu nome será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso foi colocado através do profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14. E no 11, capítulo 9, versículo 6, diz que o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja bem, eu fui pesquisar um monte de coisa quando a internet começou a falar sobre o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele é príncipe de Andorra. Isaías não fala que o príncipe maravilhoso. Como Jesus fala que eu vim em nome do meu Pai e não me aceitaste, virá outro em seu próprio nome, a esse aceitarás. Então, Jesus deixou algo aí que parece que a gente fica meio... Então, eu vim analisando, pesquisando. Macron é príncipe de Andorra. Aí já tem o nome príncipe. O nome Emmanuel quer dizer Deus conosco. Agora, coincidência, eu não vou mostrar uma coisa aqui. Pode ser uma coincidência, pode não ser. Pode ser uma coisa até um homem que foi abençoado pelo nome, Ele pode ser abençoado pelo nome, Emmanuel, e por aí vai, Agora, pode ser também uma influência espiritual, de uma imitação para algo que vai acontecer para alguém que ainda vai
aparecer no cenário mundial. Não estou aqui afirmando que Macron seja o anticristo. Não é isso que eu estou falando, tá? Conforme muitas pessoas pensaram. Tá aqui, ó. Isso você vai encontrar em Isaías 9, versículo 6. O capítulo de Isaías 7,14 você encontra. E Mateus capítulo 1, né? O seu nome seria Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. As iniciais de maravilhoso, M-A-R, e conselheiro, as iniciais C-O-N, se você inverter o C com R, bota o C aqui e o R aqui, você vai formar o nome Macron. Confere. Pega o nome maravilhoso e conselheiro, lá de Isaías 9, versículo 6. Além do nome, tem essas características do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. Mas aqui, seria coincidência com isso aqui nos dias de hoje? Conforme eu falei, surgiu alguém no passado com o nome de Saddam Hussein, e você vai encontrar Sadraque, Abednego e Mesaque, as iniciais dos 3 da Saddam. Será que isso aqui seria alguma coincidência? Na nossa época não surgiu um homem com esse nome? Não é o presidente da França? Maravilhoso conselheiro, as iniciais de maravilhoso, M-A-R, e C-O-N, você inverte o C com o R. Você bota o R aqui, depois do A, e bota o R aqui, antes do O. Você encontra o nome Macron. Não seria coincidência? Será que isso é coincidência? Será que isso é um código? Será que isso pode... Porque realmente ele é príncipe, e o que chama atenção é que as 10 nações europeias, os 10 chifres da besta lá em Apocalipse, eles vão ser unificados e entregar todo o poder à besta. E Macron queria, o problema todo aí, para quem estuda escatologia, por isso que fui pesquisar, ele queria a unificação das 10 nações europeias, só faltou Roma, Itália, entendeu? Então a gente não sabe, o estopim está todo aceso, então dá a impressão, o que significa isso? Um pré-cumprimento, alguém chegou para preparar o caminho, então a gente não sabe, não estou aqui afirmando que Macron seja o anticristo, não se trata disso. Nós não podemos julgar e nem podemos afirmar. Agora, isso aqui, será que isso aqui seria coincidência? Lá, que fala lá em Isaías? Será que é coincidência? Isaías 7,14 e aqui Isaías 9,6. Se você pega as iniciais de maravilhoso e conselheiro, coincidência ou não, trocando o R de maravilhoso, botando no lugar do C de conselheiro, você inverte as duas letras, você forma o nome Macron. Só aqui já teria 2 códigos, 2 nomes, Emmanuel e o Macron. Aqui está invertido. Será que isso tudo é coincidência? Ou Deus está querendo mostrar alguma coisa? Eu acredito o seguinte. Eu acredito que são sinais. Eu acredito que muitos políticos chegou nessa época desse tempo final, para que a profecia fosse cada vez mais se acelerando. Eu acredito nisso. Tudo tem uma lógica. Eu acredito que existe uma lógica para isso aí. Entendeu? Então, vocês fiquem atentos porque está tudo acontecendo. Jesus está voltando. Eu acho que eu não preciso estar toda hora falando que Jesus está voltando, porque todo mundo sabe. Agora, muita gente fala que Jesus está voltando, mas não mostra fatos, não mostra evidência, né? Então, as coisas estão se acelerando. Outra coisa também que eu quero futuramente comentar, o templo de Salomão, até mesmo a história de Salomão está no passado. Salomão foi muito sábio, Deus falou para ele, pede o que quiseres eu te darei. Ele pediu sabedoria, Deus deu, e Salomão foi muito sábio, né? Hoje se fala muito do templo de Salomão. Por que o templo de Salomão estaria aqui no futuro? O que isso tem a ver, né? E Salomão, se você pegar 1 Reis capítulo 11, você vai ver o que aconteceu. Salomão foi um homem de Deus, um homem cheio de sabedoria, se tornou rico, mas ele vacilou muito. Vê lá em 1 Reis capítulo 11, e a maioria, você não vê essa mensagem bíblica, 1 Reis capítulo 11, sendo pregada nas igrejas. Você não vê. Por que será? Porque Salomão foi um homem de Deus, mas Deus se irou com ele. Por quê? Salomão, ele se envolveu com o ocultismo. E possivelmente agora, nesse tempo final, vai se materializar o ocultismo de Salomão dentro do templo de Israel, que é o próprio anticristo encarnado.
Você vê que a coisa espiritual é tão séria que ela pode se materializar. Então, por que o templo de Salomão estaria no nosso futuro? Isso foi lá no passado. Então, dá uma passadinha lá em 1 Reis, capítulo 11, que você vai ver que ele se envolveu com deuses, com várias mulheres que ele se envolveu, que o Senhor falou para não se envolver, ele se envolveu. Elas serviam outros deuses, ele se envolveu com o ocultismo, possivelmente pela sabedoria dele. Ele começou a se aprofundar no ocultismo e possivelmente ele teve autoridade sobre os espíritos maus, sobre os demônios, né? Então, o que acontece? Por que o templo de Salomão estaria hoje no futuro lá em Jerusalém e o anticristo vai entrar lá dentro, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2? O filho da perdição entra no templo de Deus querendo parecer Deus como se fosse o próprio Deus. Por que o templo de Salomão estaria hoje? E por que o mal entraria no templo de Deus? Porque Salomão se envolveu com o ocultismo da pesada. Possivelmente ele pode ter sido o pai da maçonaria. A maçonaria estuda muitos livros de Salomão. Entendeu? Existe para você se aprofundar estudando as coisas de Salomão. Né? Muitas sociedades, muita crença estuda as coisas de Salomão. Então Salomão se envolveu com tanto ocultismo que no futuro quem é que vai entrar dentro do templo de Salomão? Vai se materializar. Você vê, as coisas espirituais são sérias. No mundo espiritual, o que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo espiritual e assim vice-versa. Então, pesquisa sobre 1 Reis capítulo 11. Por que os pastores, por que muitos não pregam sobre essa mensagem? Será que isso aí vai trazer um impacto? Ou alguém ou alguma coisa vai bater de contra algum sistema? A gente não sabe. Por quê? Por que não pregam 1 Reis capítulo 11? Que Deus se irou com Salomão. O que houve para Deus se irar com Salomão? O que ele fez para Deus ficar tão irado? E por que no futuro o templo de Salomão será erguido? É uma coisa a pensar, tá bom? Fique com essa palavra. Nós vamos parar aqui para ir para a terceira parte, tá? Que Deus abençoe vocês.